Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do programa Papo Reto com Ângelo Beck. Estamos aqui hoje com o nosso candidato a vereador Ângelo, que vai estar falando um pouquinho para nós sobre a sua história no esporte e também apresentando as suas propostas para o nosso município. Olá Ângelo, tudo bem? Olá, tudo bem? Aos amigos do esporte que me conhecem há muito tempo, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a minha trajetória no esporte em geral. Ângelo, então para nós darmos início à nossa conversa, como foi o início da sua história dentro do esporte? A minha história no esporte começou no atletismo, né? Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu participava de jogos interbairros, depois fui projetado aí por Jogos Abertos de Santa Catarina, representei entre outras cidades, principalmente a minha, Joaçaba, em várias competições, ganhei muitas medalhas e depois os caminhos foram me levando para outros desafios, né? E como é que você entrou no futebol, Ângelo? Como é que foi o início da sua história dentro do futebol? A minha entrada no futebol era um tanto curiosa, né? Porque ninguém, numa partida de futebol, ninguém quer ser o árbitro. E eu justamente fui na contramão daquilo que os meninos da minha época tinham, que os meninos queriam jogar bola. E eu disse, não, eu vou fazer isso que ninguém gosta de fazer, ser árbitro de futebol. E lá no campo do 7 de setembro, lá na linha Ferreirinha, eu jogava num time e apitava no segundo jogo. E daí foi ali que foi a coisa que foi pegando corpo e foi me projetando para alçar voos mais altos dentro da arbitragem. Muito legal, Ângelo. E nessa época, como é que você partiu do amador, né, no campo da linha Ferreirinha, mas aí como é que foi para você entrar no futebol profissional? Eu comecei lá, então, apitando jogos amistosos, né, no futebol amador. No ano de 99 eu entrei na Liga Esportiva Oeste Catarinense de Joaçaba. Depois, no ano de 2000, já entrei no quadro da Federação Catarinense de Futebol. Eu tive a grata surpresa, né, de no ano de 2004 entrar no quadro nacional da CBF, que foi onde eu permaneci até o ano de 2014, com uma trajetória muito bonita, aí, sempre representando a minha Joaçaba. Então eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro árbitro de Joaçaba, né? Hoje temos o Clair Dapo, que também está trilhando esse caminho, mas eu fui o primeiro que abriu o caminho para que pudéssemos ter Joaçaba no cenário nacional da arbitragem. Muito legal, galera. Ângelo, primeiro joaçabense, então, a fazer parte do quadro nacional da arbitragem, que trabalhou com certeza em muitos jogos, né, Ângelo? Algum especial que lhe marcou a sua trajetória? Com certeza, todos os jogos eram sempre muito importantes, né? Porque eu sempre partia de Joaçaba, né? Longas viagens até a capital, depois avião, enfim. Então eu fiz muitos jogos, decisões em Santa Catarina, eu trabalhei em muitas decisões, então eu tive uma trajetória bacana em Santa Catarina. Depois projetado a nível nacional, trabalhei no Maracanã, no Beira Rio, em São Paulo, no Morumbi, em Minas, no Mineirão, em vários locais, assim, sempre partindo de Joaçaba. Então para mim foi uma coisa assim surreal, né? Eu saí de Joaçaba, né, uma cidade do interior de Santa Catarina, 400 quilômetros da capital, e estar trabalhando em jogos em todo o Brasil. E Ângelo, esse ano então tem um novo desafio na tua vida, candidato a vereador pelo município de Joaçaba. Como é que você está encarando esse desafio? Eu costumo dizer que a gente não deve nunca fugir de grandes desafios, e a minha vida toda foi feita de grandes desafios: atletismo, arbitragem e hoje a política. Então agora, Ângelo, vamos falar um pouquinho das propostas para o pessoal conhecer um pouquinho daquilo que você tem à disposição para apresentar para o nosso município, né? Nessa área esportiva, já que o Ângelo militou durante praticamente toda a sua vida nessa área, vamos falar um pouquinho então das propostas. Vamos lá. Ângelo, na tua opinião, assim, qual é a importância do esporte na vida das crianças? Eu vejo que a importância é fundamental. A prática esportiva, que está um pouco esquecida, né, convenhamos, no meio escolar, principalmente eu tenho visto isso com uma certa preocupação. E uma das minhas bandeiras é justamente trabalhar o esporte na base, o esporte no contraturno das escolas. Por isso a gente precisa incentivar a prática esportiva dentro das escolas, para que a gente possa ter cidadãos formados, porque o esporte, ele projeta as pessoas, ele coloca desafios na vida das pessoas, disciplina na vida dos nossos jovens, e nós estamos passando por uma fase bastante difícil. Por isso que eu vejo que, como para mim foi muito importante estar no esporte, que me deu uma direção na vida,
incentivar a prática esportiva na base, nas escolas, é fundamental para que a gente possa ter uma juventude rejuvenescida, uma juventude que possa ter uma perspectiva melhor de futuro. E também, né, Ângelo, como a sua história começou, né, como você mesmo disse, nos interbairros, né, foram jogos que te projetaram para uma modalidade esportiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que você pensa assim, sobre esses jogos? O que está no teu plano para trazer de mudança para que esses jogos permaneçam sendo importantes na vida da comunidade de Joaçaba, jovens, famílias, né, assim como foi na sua? A gente fala às vezes com um pouco de saudosismo, mas isso, as coisas boas a gente precisa lembrar e, se possível, voltar atrás. Eu creio que os jogos interbairros precisam de uma reformulação. Eles precisam aproximar mais as comunidades, né, dos bairros. Na minha época, né, quando eu morava lá ainda na Caetano Branco, nós lotávamos no ônibus para ir disputar os jogos interbairros no atletismo. Então havia uma competição muito sadia, as pessoas se envolviam, famílias se envolviam, a minha mãe se envolvia nos jogos interbairros. Então era um congraçamento, era uma coisa assim mais harmoniosa entre todos os bairros da cidade. Lógico, existe a disputa, sim, mas a prática do esporte ela precisa ser repensada para que possa haver uma melhor integração dos jovens, dos adultos, da melhor idade. Então, os jogos interbairros ele precisa passar por essa nova formatação para que nós possamos de fato cumprir a missão dentro da sociedade. Muitas vezes a gente percebe, né, o pessoal que está nos vendo com certeza vai concordar, que o futebol acaba sendo uma modalidade que às vezes é muito mais dedicada, né, na questão esportiva do que as demais modalidades, né? E muitas vezes com isso a gente acaba perdendo talentos em outras modalidades justamente porque elas não têm o mesmo incentivo que há no futebol, né? Exatamente, por isso que essa orientação na escola é muito importante para que as crianças possam ter contato com várias modalidades. Lógico, o futebol é a menina dos olhos, principalmente dos meninos, e hoje, por que não, das meninas também que amam a prática do futebol, porque está na vitrine, a mídia divulga muito. Então, mas a gente não pode esquecer que existem outras modalidades que precisam ser incentivadas, né? Não só o futebol, o atletismo, o voleibol, o handebol, tênis de mesa e tantas outras modalidades que nós temos muito material humano aqui na nossa cidade, dentro das escolas, e eu sou prova disso, porque eu participo muito, eu trabalho como árbitro nos jogos no Liejo, e eu vejo muitos jovens talentosos, só precisam ser descobertos e encaminhados, né? Então, essa busca, ela precisa ser trabalhada de uma melhor maneira. Muito, muito bacana o projeto aí do Ângelo, as propostas. E já que estamos falando, né, hoje o seu plano de governo nos apresenta também um incentivo nos próprios bairros, né, para que haja uma melhoria nos espaços dos bairros, para envolver as comunidades bairristas mesmo, né, espaços serem adequados para que eles também possam estar usufruindo, né, do esporte aonde eles moram, não precisam se deslocar talvez até o centro, até o parque municipal, no próprio bairro, né, ter essa opção para que as crianças, jovens e até mesmo os adultos possam praticar atividade física. Exatamente. Eu tenho participado e caminhado aí nos bairros da cidade e tenho percebido que existem espaços que estão ociosos, espaços dentro das comunidades. Nós sabemos que muitas vezes para você se deslocar até o parque você precisa de uma condução, você precisa de ir até ele com algum veículo, enfim. Quando você tem um espaço físico dentro do seu bairro, você pode concentrar essa atividade dentro do seu bairro. Então, a minha ideia enquanto vereador é promover uma revolução nos espaços físicos existentes nos bairros. Se tem uma quadra lá que necessita de melhorias, vamos pleitear uma quadra de cimento. Se não der de cimento, nós vamos colocar areia. Vamos trabalhar de forma conjunta com as comunidades. As pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas pedirem espaços dentro dos seus bairros. Então, o esporte dentro do bairro precisa ser repensado com muito carinho. E as estruturas que existem precisam ser olhadas pelo poder público de uma maneira que, investindo no esporte, nós estaremos deixando de investir na saúde. Porque uma pessoa saudável, uma pessoa que pratica algum tipo de esporte, com certeza ela vai ter mais
propensão à longevidade. Então, nós precisamos pensar com muita responsabilidade. Às vezes as pessoas não dão muito valor ao esporte, achando que isso não agrega muito. Agrega sim, eu posso dizer que sim. Nós precisamos investir na prática esportiva. E a prática esportiva dentro dos bairros, dentro do local que cada indivíduo reside, é muito importante. Então, ruas de lazer, praticar esporte de uma forma em geral nos finais de semana, eu acho que é muito possível da gente fazer com o engajamento de cada comunidade de Joaçaba. Envolvendo as famílias, é isso aí. Falamos então da base, crianças, jovens, falamos da família em geral. E a terceira idade, Ângelo, tem alguma proposta para essa faixa etária? Com certeza, eu acho que a melhor idade, né, essa idade que a gente daqui a pouco a gente vai chegar, e com certeza você que está me assistindo vai chegar também. A gente precisa projetar, né, essa nossa chegada nessa melhor idade e como essas pessoas que já estão vendo essa questão do esporte, né? Eu participo também aqui de jogos da MOC, eu vejo o envolvimento das pessoas da melhor idade e eu percebo que nós precisamos melhor estruturar os grupos dentro dos seus bairros, né? O espaço físico, aonde não tem um grupo, de repente a gente começar a incentivar com que eles participem de dança, participem de jogos, de congraçamento entre si, materiais, enfim, correr atrás. A gente precisa buscar a mudança e essas pessoas que participam dessas competições, elas precisam ser apoiadas, porque eu e você vamos chegar na melhor idade e se nós não nos preocuparmos quando chegarmos nelas, o que nós vamos fazer, né? Então eu vejo que tem muitas pessoas que estão na melhor idade, mas tem uma jovialidade e o esporte justamente ele traz isso para as pessoas que já estão numa faixa etária mais elevada. Muito bom conhecer um pouquinho das propostas do nosso candidato a vereador, Ângelo Beck. Então, para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, Ângelo, poderia deixar uma palavra aí de forma geral para as pessoas que estão nos assistindo? Um novo desafio na minha vida, como tantos que eu já enfrentei. Por isso hoje estou pedindo para você que está me ouvindo, que ouviu essas poucas propostas que a gente fez, a gente tem muito ainda para falar sobre esporte. Procure as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Ângelo Beck. Lá nós vamos postar sempre materiais, o plano de governo na área social e esportiva. Enfim, venha junto comigo, somar para que nós possamos construir uma cidade melhor na área esportiva, para que nós possamos projetar jovens, adultos com uma melhor qualidade de vida. Por isso, para a vereadora em Joaçaba, não esqueça, vote 17017, a verdadeira renovação. Obrigada a todos então pela companhia nessa primeira edição do nosso Papo Reto com Ângelo Beck. Foi muito bom estar aqui com o nosso convidado, candidato a vereador para o município de Joaçaba. E convidamos mais uma vez, fique ligadinho que teremos outras edições desse programa e muitas outras histórias para contar. Nele pode confiar, Joaçaba tem que acreditar. Pelo social e pelo esporte, Ângelo Beck vem pra renovar. Mostrou seu trabalho sendo juiz de futebol.